boa noite para todos. Que Jesus, o amigo incondicional de nossas almas, permita-nos conquistar a própria paz. A doutrina espírita, como todos nós conhecemos, sobejamente farta de auxiliar o homem no desenvolvimento. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós iremos encontrar qual a finalidade da religião: conduzir o homem a Deus, reformado, melhorado, modificado, enfim, o homem de bem que exala-nos o Evangelho segundo o Espiritismo. Trabalhadores da última hora do Evangelho, capítulo 20, dos itens 1 a 5. Nós vamos encontrar os valores da doutrina espírita nos eminentes homens do início. Emanuel Swedenborg, sueco, ele corroborou de certa forma, prenunciando antes do estudo do codificador Allan Kardec uma abertura muito grande acerca dos fenômenos por ele vivenciado. Outros tantos trabalhadores estudiosos do fenômeno que ocorria desde a antiguidade, anterior à vinda de Jesus de Nazaré, posterior à vinda de Jesus de Nazaré. O Novo Testamento está eivado de fenômenos que corroboram hoje, a partir de 1857, com o estudo que o codificador assim o fizera, dando mostras da grandeza, da realidade das leis de Deus. Nada de sobrenatural, nada de miraculoso, tudo concernente à lei de Deus. No entanto, Emanuel Swedenborg, com os fenômenos fantásticos que ocorriam, estudando o trabalhadores da primeira hora, compete e competiu a cada um destes homens notáveis um trabalho gigantesco. Nós vamos ver Allan Kardec, o codificador, como homem da ciência, como pesquisador. Para nós é muito interessante, e abrindo um espaço, mesmo para o brasileiro, o fenômeno do copo, das mesas que brincam, o fenômeno da comunicação. É interessante que em Salvador, na Bahia também, há um jornal que fora pego pela polícia da época, registrando-se a seguinte nota nas páginas dos jornais de Salvador, Brasil: foram encontrados em uma residência, isto 1948, quando os mesmos fenômenos se davam em Paris, com o senhor Allan Kardec. 1948, Salvador, Bahia, foram pegos em uma residência fazendo comunicação com os mortos. A matéria chamou isto, comunicação com os mortos, 1948. No entanto, nós vamos observar que em 1857, a doutrina espírita vinha à baila com o codificador depois de um trabalho de investigação, corroborando com ele outros tantos notáveis homens da história que deram o seu contributo. E assim, sucessivamente, marcou-se a história. No Deobar de um Mundo Melhor, quando Cristo esteve conosco, dividiu-se a história antes e depois do Cristo. Marca indelével ao mundo, com o fenômeno da comunicabilidade dos espíritos, da pluralidade dos mundos habitados, da comunicabilidade dos espíritos, da reencarnação, da lei de ação e reação, causa e efeito. Nós vamos encontrar aí a justiça das leis de Deus, equânimes, perfeitas, leis sobejamente fartas, dando ao homem a condição sine qua non de encontrar consigo próprio, de realizar no seu interior a verdadeira transformação a que todos nós renascemos. Qual a finalidade então dos trabalhadores da última hora? Somos nós, os espíritas, convocados, porque o Criador vai assomando junto ao homem, aos seus filhos, tentando chamá-los a uma realidade maior do trabalho que cada um compete. No entanto, aos espíritas, agora trabalhadores da última hora, compete assenhorearmos-nos do bordão da fé, desenvolvermos a capacidade
do raciocínio, porque é uma doutrina que, como afirma-nos o codificador Allan Kardec, contra fatos não se tem argumentos. E a doutrina racionalmente ela vem apresentando uma realidade que você, o homem, pode encarar em qualquer época da humanidade, face a face, a verdade. Contra fatos não se tem argumentos. Não é uma doutrina que sai à rua a cata de proselitismo. Não é uma doutrina que vem em praça pública divulgar, porque é uma doutrina que está calcada nas leis de Deus. Por assim só ela se desenvolve, por assim só ela caminha, independente de qualquer coisa. E tanto é que Allan Kardec, o codificador, coloca com os Espíritos do Senhor, no livro, na obra básica, e em toda a estrutura do Pentateuco espírita, que a doutrina espírita é um apoio a todas as demais religiões do mundo. É ela que colabora, é ela que corrobora, porque as leis pertencem a Deus. Tanto é que é uma doutrina, o livro dos Espíritos, não é uma doutrina de Kardec. O Allan Kardec, o homem notável, foi o codificador, quem reuniu o que estava esparso, quem trouxe para todos nós o conhecimento da realidade que nós já elencamos. Mas a verdade é que nós, como os trabalhadores da última hora, ainda estamos indecisos em realidade ao fenômeno que ocorre no mundo. O homem, diante da dor, ele se perde. No entanto, os Espíritos colocam no Evangelho segundo o Espiritismo, datado de 1864, no capítulo 9, item 7, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Portanto, não vos afligeis quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor para a glória no reino dos céus. Então a dor, ela é a condição para o homem entender os meandros da vida. Agora, naturalmente, que a misericórdia de Deus presente, através do raciocínio desenvolvido pelos Espíritos com o codificador, vem mostrar-nos, pela lei da reencarnação, que nós renascemos para ressarcir de outrora velhos erros, velhos débitos. E é a reencarnação que traz-nos a realidade na convivência da menor célula da sociedade humana, mas a mais importante de todas elas, a família. É na família, nas bases da família, que nós estenderemos os braços no futuro que nos aguarda como colaboradores do Criador. É aprendendo na faina de todos os dias a convivência. E o Evangelho segundo o Espiritismo faz-nos uma colocação primordial. A caridade de dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas, mas se constitui muito mais valiosa a de perdoar os que Deus colocou ao pé de si para tornarem-se instrumentos do aperfeiçoamento da alma. Aí residimos nós, nesses esforços de todos os dias convivermos com alguém que a reencarnação colocou ao pé de nós, colocou junto de nós. É por isso que renascemos em família, é por isso que os nossos laços se estreitam em família, porque não temos a capacidade de amar a humanidade inteira. Nós nos preocupamos com a Etiópia, nós nos preocupamos com Angola, nos preocupamos com as crianças que morrem ou que perecem de fome no nosso país, o Brasil. Nós temos pena, nós apiedamos-nos, mas não tanto quanto o samaritano. Nós ainda nos constituímos em levitas, em sacerdotes, homens da cultura, homens de gênios, homens sabedores da verdadeira finalidade da nossa reencarnação. No entanto, os laços da consanguinidade, mas isso também não é uma recriminação a ninguém. Nós, os espíritas, ainda somos seres humanos eivados de problemas, de dificuldades, de amarras que nos prendem à consanguinidade.
A minha mãe não consegue ver o outro filho da mulher vizinha como filho dela também, não consegue. No meu irmão, o outro não consegue ver o outro como seu irmão. Falta maturidade emocional, maturidade intelectual para devagar, paulatinamente, porque não poderemos dar um salto daqui para o final da sala. É lentamente a evolução. A evolução não dá saltos e nem poderia dar saltos. A doutrina espírita também, com Allan Kardec, ele vem entendendo a alma humana. Por que é que Allan Kardec, o codificador, entendia a alma humana? Porque ele estava investido do Espírito do Cristo, que conhece os seus irmãos, que somos todos nós, que entende, e aí coloca, reconhece-se o verdadeiro espírita ou cristão, pelos esforços que empreende para domar as más tendências. Somos todos nós. Não tem ninguém fora de não domar as más tendências. Nós estamos vinculados ao homem velho, segundo Paulo, o apóstolo vô-lo disse na antiguidade: vós tendes o espinho da insatisfação. Então, qual é a finalidade dos trabalhadores da última hora? É elencar os problemas que cada um de nós temos, estudá-los, como afirma-nos o Espírito Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos. Fazei como fazia na minha última encarnação, passai em revista todo o meu dia, a quem eu ofendi e não deveria ter ofendido, como eu respondi para o meu amor, sendo que não deveria ter dado aquela resposta. Por exemplo: meu bem, oi querido, onde você colocou as chaves do automóvel? Lá vem você outra vez, está com os miolos retardados, não lembra que eu te falei? A menor contrariedade de perguntar das chaves. Meu bem, as roupas, o que é isso? Você sabe onde que está, vai pegar. Então nós vamos esquecendo às vezes dos mini depósitos que fala o Espírito Emmanuel através de Chico Xavier. É a gentileza tão escassa nos dias atuais, mas é tão importante para o nosso aprendizado, para a nossa escola, para a nossa formação. Essas pequenas gentilezas formam no amanhã aquilo que o mundo escasseia, porque muitos falam da paz, muitos pregam a paz, muitos estudam em gabinetes políticos, ou dentro da economia, ou no mundo, ou nas casas espíritas, como abrangermos um número maior, esquecendo-nos às vezes de amar o nosso próximo, mais próximo, junto de nós. Evangelho, capítulo 20, item 5, trabalhadores do Senhor. Trabalhadores do Senhor, trabalhadores da última hora, o capítulo. A mensagem é do Espírito, não é do Divaldinho, e está lá: trabalhadores, calai os vossos melindres, sufocai as vossas discórdias, enfim, trabalhai para verdes a obra crescer, a obra que pertence originariamente a Jesus de Nazaré. Imaginemos que em 1863, o Espírito, tendo essa visão, porque estava sob o comando de Jesus, estava inspirado para tecer um comentário desse: trabalhadores, calai os vossos melindres, sufocai as vossas discórdias. E logo mais no livro dos médiuns nós vamos encontrar uma advertência, quando os espíritos, terminando a obra, o livro dos médiuns, coloca no último capítulo sobre os médiuns, sobre a sociedade, sobre o espiritismo, e coloca que toda divergência de ideias causa a intromissão dos maus espíritos, nossos irmãos ignorantes, por fim destruindo a obra que pertence a Jesus. Então, se nós estamos de posse dos trabalhadores do Senhor, trabalhadores da última hora, e compete a nós, e chegamos agora a senhorearmos do estudo, porque a doutrina dos Espíritos é uma doutrina que carece de estudo. Não se tem como entender a doutrina dos Espíritos senão a estudar. O codificador foi advertido por Zéfiro, seu espírito orientador, de que ele estava abusando do trabalho, fazendo além do que devia, e a sua saúde estava comprometida. Dr. Deméry,
um dos trabalhadores de Allan Kardec, médico à época, também o advertiu, dizendo que ele deveria segurar um pouco a marcha para que pudesse dar conclusão à obra. O mundo dos espíritos não quer homens santos. Ele prefere, os espíritos preferem, Allan Kardec coloca na obra básica que é preciso domarmos as más tendências, as más inclinações e aprendermos as venerandas lições que compete ao trabalhador da última hora, que são os espíritas, são todos aqueles que estão encontrando em qualquer religião, mas aos espíritas em primeira ordem, porque são estes os chamados a ide e pregai. Para pregar é preciso estudar a doutrina, e ao falarmos, exercitar quem? Vocês que nos ouvem, não eu que vos falo. Primeiro lugar, temos que ser nós. Por isso que o Chico Xavier era um dos homens notáveis que a vida marcou-nos com a sua presença na Terra. Ele sempre afirmava: Emmanuel me ensina que eu devo compreender os outros o máximo que eu puder, e devo exigir de mim o máximo que eu possa dar. Compreender o outro, mas exigir de si o máximo que nós podemos dar. Se o outro não consegue aquilo que eu consigo, devo olhar para ele com complacência, com entendimento que ele não logrou ainda alcançar. Pedindo permissão, eu tenho um irmão que é alcoólatra, aos 55 anos, trabalha pouco, uma vida mais tranquila. Ele é enfermo, todo alcoólatra é enfermo, e ele precisa de auxílio, de pancadas. A vida já lhe dá todos os dias, agora de amor, de entendimento, de consolo, e entender que o indivíduo tem o livre-arbítrio para caminhar. Eu não posso tolher o livre-arbítrio de ninguém. É preciso compreender e respeitar. Quando Jesus vem e retira os espíritos, quer dizer os demônios, para a época daquela mulher doente, enferma, ela fica livre, aliviada, ela suspira, e ele diz para ela: vá e tome cuidado para que o mal maior não lhe suceda. Quer dizer, cuidado para não errar outra vez. Somos todos nós diante da vida, diante do exercício que os trabalhadores da última hora são compelidos a uma transformação e a aquilo que Jesus falou com tamanha beleza: vós se constituís nas cartas vivas do Evangelho. Qual é uma carta? De uma boa apresentação, de uma boa aparência, uma carta que leva consolo, que leva esperança. É a mensagem que redime o outro, porque você o compreende, você o ama, você estende as mãos, você entende que o outro está enfermo e que ele precisa da sua ajuda. Mas ele não quer, Divaldinho, deixá-lo caminhar com as próprias pernas. Nós gostaríamos de colocar todos debaixo da asa, como faz a galinha com os pintainhos. Mas se nós juntarmos todos aqui agora, as pessoas com muito mais experiência com o Divaldinho, que só tem 60 anos, e dizermos: vamos bater o joelho no chão e pedir a Deus que mude a vida do meu filho. Ora, não conseguimos, porque Deus o Pai vai olhar para ele e vai dizer: ele precisa de mais tempo nessa experiência, deixá-lo seguir a sua marcha. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, ela orava de joelhos todos os dias, porque Santo Agostinho era pervertido, era alcoólatra, doente do sexo. E no entanto, Santo Agostinho, aos 36 anos, acordou por uma manhã e com um insight novo, uma lucidez perfeita, deixou da bebida, deixou da prostituição, deixou de tudo, e numa encarnação tornou-se o pai da Igreja Católica, como todos nós conhecemos, e o trabalho hercúleo que ele o fez em a codificação, Santo Agostinho. Então, se nós todos desejarmos, poderemos modificar-nos. Agora, a verdade é
que no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar nas questões 907 a 912, uma pergunta de Allan Kardec que ele faz para os espíritos: existe alguma paixão que nós, os humanos, não conseguimos resistir? Ele disse: não, podeis resistir. O que ocorre é que os vossos desejos nascem da boca para fora, não vêm das entranhas da alma para fora. Então, eles nos conhecem. Os espíritos sabem quem somos. Ninguém precisa esconder nada de nada. Eles sabem que nós podemos modificarmos-nos por completo, se o desejar. Mas é preciso nós pararmos para uma reflexão. E os trabalhadores da primeira hora, da 11ª hora, da 20ª hora, todos estão colaborando. Nós que chegamos hoje pela vez primeira no Centro Espírita, poderemos tornar-nos os trabalhadores da última hora, com galhardia, com sabedoria, usando do manancial do tempo em nosso favor, porque dia igual ao de hoje não teremos nunca mais, só numa outra existência. O de hoje passou. Então, se nós pudéssemos ter a consciência desperta para estas realidades, para o fenômeno da vida que se estua em beleza, em harmonia, em grandeza, e modificarmos-nos por inteiro, a vida seria melhor, porque nós nos iríamos constituir nas cartas vivas do Evangelho. Nós íamos nos apresentar onde quer que estejamos, de conformidade com aquilo que nós somos, sem precisar usar um disfarce para nada, mas sermos aqueles com os quais Jesus vos apresenta: ide e pregai, falai do reino de Deus. A seara é imensa e poucos são os trabalhadores. Então, em nenhum momento nós vamos encontrar nos espíritos de dedo em riste dizendo dos nossos problemas, dos nossos defeitos, das nossas imperfeições. Mas vamos sempre encontrar no mundo espiritual, na presença dos amigos espirituais, daqueles que conseguem visualizar a vida além do horizonte pequeno e tacanho das nossas visões, a alma criada para ser perfeita, e juntos iremos colaborar no desenvolvimento do entendimento da nossa doutrina, que não é mais uma doutrina, mas é uma doutrina criada pelos espíritos. Toda a ideia é contida nas leis de Deus. Não há nada que está contido em A Obra, o Livro dos Espíritos, que seja fora das leis do Criador. Não é uma doutrina do Allan Kardec, é uma doutrina dos Espíritos. Pois é, portanto, é a doutrina dos Espíritos. Somos do Espiritismo, criada por eles, codificada, elaborada, resumida, ordenada por Allan Kardec, quem a codificou. No entanto, estamos aqui agora num grupo que poderemos constituir-nos nas cartas vivas do Evangelho e de pregar. Mas não é pregar para a multidão, mas é pregar dentro do nosso lar, dentro daqueles com os quais convivemos, na menor célula da sociedade humana, no trabalho, junto de uma sociedade, porque a lei de Deus, a lei de ação e reação, permite-nos reunir-nos em grupos cuja afinidade e não afinidade permite-nos o crescimento. O cavalheiro leu ali 500 crianças, mais de 600 pratos de refeições. Tudo isso tem uma importância, mas o mais importante é a mudança do homem para Deus. O mais importante é o que nós vamos recordar: dar alimento aos pobres é a coisa mais fácil do mundo, mas aquela que se constitui de perdoar o que Deus colocou junto de nós, nós olharmos para o rosto dele e entender que ele é meu irmão e que ele não está bem e que eu preciso ajudá-lo pelo muito que ele me fez ou me faz, e eu ter que olhar para ele e entendê-lo e ajudá-lo, dar a mão a um filho que a mãe toma do berço e pergunta, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, qual de nós duas é culpada. Não importa, hoje sou tua mãe e te vou amar.
Quando você tem um filho dentro de casa, você olha e você é espírita, você sabe que ele é alguém que ele fora cara no passado e que hoje, por um sentimento intuitivo, ele lhe cobra centil por centil, e você então necessita entendê-lo, ajudá-lo. Aí reside aos trabalhadores da última hora a bandeira da fraternidade, do amor, sem peias, sem mesclas, e a união que faz a força. Ela deve unir-nos cada vez mais, que a chama da amizade pura deve unir, iluminar e aquecer os nossos corações, porque somente assim, na amizade, no amor em movimento que é a caridade, nós resistiremos aos ataques impotentes do mal e constituiremos-nos em verdadeiras mensagens de esperança e consolo a todo mundo que sofre. Muita paz e obrigado a todos.